Bibliologia, parte 2, número 26. O que significa a palavra iluminação? Operação do Espírito Santo, que consiste em clarear a mente humana para a compreensão da verdade revelada. Hebreus 6,4. Número 27. O que significa a palavra revelação? Deriva do latim revelare e significa descobrir, tirar o véu, fazer conhecer. Ação de Deus em comunicar o homem a seus desígnios. A Bíblia é revelação escrita de Deus. Número 28. Qual material escrito do Antigo e Novo Testamento? Foram escritos com material diferente. O Antigo Testamento, peles e provavelmente em argila, usando estilete e cinzel. O Novo Testamento, papiro, vélon, que é pele fina de antílope ou bezerro, que é a pele fina de antílope ou bezerro. Quais as referências bíblicas? Os Dez Mandamentos, Êxodo 20. Instituição da Páscoa, Êxodo 12. A passagem no Mar Vermelho, Êxodo 14. O Sermão do Monte, ou da Montanha, Mateus 5, 6, 7. Oração do Pai Nosso, Mateus 6. Instituição da Ceia, Mateus 26. A ressurreição de Jesus, Mateus 28. O amor, 1 Coríntios 13. Os dons espirituais, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Sobre a descida do Espírito Santo, Atos 2. O Ide de Jesus, Mateus 28, 18 ao 20. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11. Sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4. 13 ao 18. Em quais livros a Igreja fundamenta a sua doutrina? Nos Evangelhos e Epístolas. Os outros livros históricos, proféticos, podem trazer fundamentos doutrinários, mas devem estar em harmonia com o Evangelho e Epístolas. Quais os nomes técnicos da Bíblia? Técnicos: a palavra, a escritura, as escrituras, a palavra de Deus, a lei, as sagradas escrituras, a palavra de Deus, os oráculos de Deus. 32. Quais os nomes figurativos da Bíblia? A luz, espelho, martelo, espada. O Antigo Testamento é a palavra de Deus ou não tem mais validade para nós que estamos vivendo na graça? É a palavra de Deus, assim como o Novo Testamento. O Antigo Testamento apresenta a história do povo de Israel, as profecias e a preparação do mundo para a vinda do Messias. Número 34. O que você sabe a respeito da versão antiga do Antigo Testamento conhecida como Septuaginta? Foi a tradução do hebraico para o grego. Tradução feita em 285 e 247 a.C., a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo, de Alexandria. E o nome se dá por ter sido traduzida por 72 sábios judeus. O que você sabe a respeito da Vulgata Latina? Foi a tradução famosa
produzida por Jerônimo entre 383 a 405 d.C. O que levou Jerônimo a fazer essa tradução foi o fato da diversidade e imperfeições das duas versões latinas já existentes, Ex Habla de Orígenes e Antiga Latina. A Bíblia procura provar a existência de Deus? Não. Em texto algum encontramos esta preocupação. Ela apenas atesta a existência de Deus. Davidson diz o seguinte: a Bíblia não tenta demonstrar a existência de Deus, porque em toda parte da Bíblia subtende-se a sua existência. 37. O que significa a expressão veterotestamentário? Aquilo que é relacionado com o Velho Testamento ou o Antigo Testamento. O que significa a expressão neotestamentário? Aquilo que relaciona ou relacionado com o Novo Testamento. Neo, do grego novo. Qual a origem da língua hebraica? Deriva de Heber, um descendente de Sem. O que significa texto massorético? Massoretas, ou também chamado fiéis judeus, que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras do Antigo Testamento. Substituíram os escribas por volta do ano 500 d.C. até 1000 d.C. Os massoretas foram os responsáveis pela edição de vogais no texto hebraico moderno. Qual a origem da língua grega? Todos os livros do Novo Testamento foram escritos na língua grega, também chamada de koiné, que significa popular, que significa comum. Koiné, de Alexandre o Grande, anexou muitos povos ao seu império pela sede de conquista. Essas civilizações eram obrigadas a aprender o grego por imposição. Essa língua é falada pelos descendentes de Jafé, terceiro filho de Noé. Nós temos também o grego ático clássico. É o grego do povão, dos grandes filósofos, dos eruditos, das capitais, ou melhor, da capital. Qual a origem da língua aramaica? Aramaica deriva de Arã, um dos 5 filhos de Sem. 43. Nem sempre as escrituras foram chamadas de Bíblia. Quem foi o primeiro a usar o nome? João Crisóstomo, 346, ou melhor, 45 a 407. No século IV, em Antioquia, foi chamado até de o Boca de Ouro e é considerado um dos pais da igreja. Qual o primeiro livro a ser impresso com a invenção da imprensa? A Bíblia por João Gutenberg. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia, em 1450. Qual o significado de evangelho? A palavra evangelho, evangelion, do grego, significa boas novas a respeito de Jesus Cristo. Quem fez a primeira versão da Bíblia em português? Foi João Ferreira de Almeida, nascido em 1628 em Lisboa, filho de pais católicos. Em visita à Holanda, converteu-se à Igreja Reformada através da leitura de um folheto em espanhol, que lhe causou profunda impressão.
tornou-se ministro calvinista, pregando e escrevendo em várias línguas. Nesse período, Deus o usou como instrumento para realizar a famosa Versão Almeida. O Novo Testamento completo foi publicado em 1681 e o Antigo Testamento estacionado em Ezequiel 48:21. Hoje no Brasil, sua versão é usada em grande escala como edição revista e atualizada no Brasil. Estamos já terminando. 47. O que significa evangelho sinóticos? Significa resumido a respeito dos evangelhos. Refere-se a Mateus, Marcos e Lucas. Marcos tem a prioridade. Os outros tiveram acesso ao livro de Marcos. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século cristão e tem suas fontes diferentes daquelas dos sinóticos. Por que 4 evangelhos e não apenas um? Os 4 evangelhos são canônicos, importantes, necessários, pois revelam Jesus Cristo em 4 aspectos, conforme Ezequiel 1:10 e também Apocalipse 4:7. Mateus é revelado como rei, simbolizado pelo leão. Marcos como servo, simbolizado pelo boi. Lucas como homem, apontando para a sua humanidade. João como Deus, simbolizado pela águia. Quem é o autor da carta aos Hebreus? Número 50. Qual o tema central da Bíblia? A pessoa de Jesus Cristo e a redenção do homem por meio dele. Número 51. Qual o personagem principal da Bíblia? A pessoa de Jesus Cristo.